Minha mãe, ela sofreu um assassinato em 2022 e era pra minha casa parar, era pra minha casa retroceder e deixar Jesus. Só que eu lembro de Jó dizendo que ele não se move pelo que sente, se move pelo que sabe. Curiosamente, a maioria desses que me seguiram por conta de Dorama eram cristãos. Então sejam muito bem-vindos por aqui em minhas redes sociais, seus crentes dorameiros. Eu era a mais problemática da família, então eu era a mais improvável de dar certo, de estar hoje no evangelho. Aí era de noite, eu botei o link e disse que eu quero 20 meninas. Quando eu acordei de manhã, eu tinha 60 meninas. Quando chegou 11 horas da noite, eu tinha mais de 120 meninas. E aí eu achei aquilo ali, meu Deus, como é que eu vou liderar 120 meninas? E aí começamos. Eu conversando com Jéssica, eu falei, Jéssica, eu acho que eu tô gostando de você. E ali a gente começou... Sejam muito bem-vindos ao Alnecast. Hoje tenho dois convidados muito especiais. Um casal maravilhoso, um casal que vive a missão de Deus, vive o seu chamado. Eu hoje trouxe aqui para conversar com a gente Nilton Souza e Jéssica Soares. Acertei? Sim. Sejam muito bem-vindos ao Alnecast. Nilton já é figurinha repetida aqui. Ele vem mais vezes ainda, porque eu gosto de bater um papo com esse jovem. E agora eu tô conhecendo a digníssima dele. Jéssica, seja bem-vinda. Obrigada, Thiago. Se apresenta aí pro povo aí, por favor. Oi, gente, a paz do Senhor. Eu sou a Jéssica Soares, sou pregadora, sou cantora, adoradora, líder de um projeto de mulheres e é um prazer estar aqui. Nilton. Primeiramente, a paz do Senhor a todos. Sempre é uma honra, Thiago, estar nesse podcast falando um pouquinho de Jesus com você. É sempre gratificante porque nós sabemos que quando nós falamos de Jesus, vidas são alcançadas, vidas são impactadas. E eu tenho certeza que hoje não será diferente a nossa conversa, nosso bate-papo. Vai ser uma coisa direcionada do céu nesse momento. Eu tenho muitas dúvidas e eu acho que o público também. Tem um público muito jovem que me acompanha aqui, de 18 a 25, 26 anos. É um público muito grande. Eu vejo os insights do meu Instagram e vejo que muita galera nova, assim, com pouca idade, está aqui me acompanhando e muitos, ou se não a grande maioria, é cristão. Eu fiz um vídeo recentemente não, já faz alguns meses, sobre Dorama, uma palhaçada, na verdade, na rua. E esse vídeo me rendeu 2 milhões de visualizações e eu acho que 1.000 seguidores. E eu fui ver, curiosamente, quem são esses seguidores, porque eu preciso conhecer meu público. Eu ganho dinheiro com o Instagram, ganho dinheiro com redes sociais. E quando eu fui ver lá, curiosamente, a maioria desses que me seguiram por conta de Dorama eram cristãos. Então sejam muito bem-vindos por aqui em minhas redes sociais, seus crentes dorameiros. Mas estou falando aqui com dois irmãos em Cristo que adoram o Senhor e louvam a Deus. Os dois cantam. A Jéssica tem um ministério, tem a sua banda, ela sai em São Luís e afora no Maranhão, pregando a palavra e louvando ao Senhor. Jéssica, eu quero saber quando foi que essa chama ela acendeu no teu coração. Tu sempre foi assim, dedicada ao ministério, ou não? Na verdade, eu aceitei Jesus, eu tinha quase 17 anos. Só que com os 5 anos eu já tinha conhecido Jesus na área 64, ali na Janaína, que até hoje está lá, para a glória de Deus. E com 17 anos eu era uma menina muito problemática dentro de casa. Eu era a mais problemática da família, então eu era a mais improvável de dar certo, de estar hoje no evangelho. A minha mãe, que hoje dorme no Senhor, ela sempre foi uma mulher de Deus, nasceu o Senhor por 20 anos. E ela profetizava que eu ia ser missionária, que eu ia ser da casa do Senhor. E ela morreu, mas as palavras dela estão mais vivas do que nunca. Senhor Jesus, 17 anos, conheci Jesus pela primeira vez. E são 17 anos ininterruptos, eu nunca saí da presença de Deus. Nunca quis, porque eu não consigo viver em outro lugar. Eu digo que quando eu penso em parar, como Jeremias diz, eu já tenho uma chama ardendo dizendo que eu tenho que fazer alguma coisa, né? Mas hoje eu lidero mulheres, então não dá pra parar. No dia que eu quero parar, alguém vem e diz, Jéssica, quando eu ouço algo da tua boca, isso me traz vida. Então a gente ouve o próprio Deus, como meu pastor falava ontem. Às vezes a gente vê pessoas, mas é o próprio Deus nos estimulando a estar, né? Então começou com 17. Faça um cálculo de quantos anos eu tenho, não vou revelar. Então, até hoje, já tem quantos anos? 32 anos. Eu não perdi a tua idade. Hoje eu tenho 32 anos. Eu perguntei quantos anos, eu ia somar. Tenho 32. Ela soltou a imagem dela, a idade dela. Só que não parece, tá? Não parece. É verdade. Jéssica, tu lidera mulheres hoje, é isso? Lidero. Tu é líder de mulheres na tua igreja? Não. Começou assim, um dia eu tava
a gente quer orar mais e tal. Eu cheguei no Instagram e disse assim, gente, quero fazer um grupo de oração pra gerar constância e orar. Eu sei que muita gente tá passando a mesma coisa que eu, só que eu quero fazer só com meninas. Eu não sabia porquê, né? Só com mulheres. Aí era de noite, eu botei o link, eu disse que eu quero 20 meninas. Quando eu acordei de manhã, tinha 60 meninas. Quando chegou 11 horas da noite, eu tinha mais de 120 meninas. E aí eu achei aquilo ali, meu Deus, como é que eu vou liderar 120 meninas? E aí começamos. Uma coisa muito simples, hoje a gente se encontra, já fizemos conferência, Muito bom. encontros, subida de monte. E a gente tem um projeto agora, um piquenique agora para se encontrar. E é abençoado, graças a Deus. Isso talvez mostre uma necessidade muito grande de Deus, das pessoas, de buscar mais a Deus. E quando alguém se coloca à frente, alguém se coloca e coloca sua cara me dizendo, olha, eu quero tantas meninas aqui pra gente falar de Deus. E pra vir tantas meninas assim, quer dizer que há uma necessidade muito grande. Tu acha que outras mulheres precisam se levantar, se despertar, ou está bom como tá? Não, eu sempre disse assim pra mim, Jéssica, fulano fez um grupo porque olha, eu tô fazendo um grupo, eu digo glória a Deus. Porque Paulo vai dizer, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, não há competição no reino. Se ele faz o impacto, e o nosso amigo Davi faz o Deus nas escolas e eu faço reavivadas, quem ganha é o reino. Não ganha quando eles estão lá, e mesmo que eu não esteja, eu também estou ganhando, eu sou do reino. Então, quando a gente tem essa visão de que tudo que fazemos não é para nossa glória, não é nada para nossa glória, e ainda que façamos mais, né? Não, que nem muita gente diz, não está fazendo nada mais do que a tua obrigação. Afinal, o Senhor nos salvou, né? Nos resgatou, da onde ninguém dava nada por nós. Olha onde estamos aqui, né? Então, o meu Revivadas, ele nasceu quando eu vi a pastora Márcia Raposo fazendo Thalita Cume, quando eu vi conectadas das meninas da Assembleia de Deus, e aí eu tive uma visão de quantas mulheres, e eu lidero mulheres hoje de 50 anos, 60 anos, até 65 anos, e elas me ouvem. Eu digo, como é que elas ouvem uma menina? Porque elas dizem que eu nem pareço a líder delas, porque eu sou muito menina, né? Mas elas me ouvem, e não é eu lembro quando Ezequiel vai dizer que, quando ele profetiza o vale no capítulo 37, o vale não ouvia a voz de Ezequiel, o vale ouvia a voz de Deus, porque era o Senhor que estava falando. Então elas não me ouvem, elas ouvem o próprio Deus. E onde é que Newton Souza entra nessa história? Eu quero conhecer mais a história de vocês. E é que eu vou contar. Como foi, Newton, que se apaixonou por essa jovem missionária? Eu quero ouvir por essa percepção, nunca ouvi, eu quero ouvir. Olha aí. Cara, primeiramente, a gente se conheceu numa agenda, né? Eu fui convidado para ministrar, né? E a Jéssica estava ministrando, né? E dali, de imediato, eu fiquei observando a Jéssica, o quanto Deus estava usando ela, o quanto algo me chamou a atenção. Só que de imediato, a gente só teve uma conexão rápida ali, demos a paz de um pro outro, cada um seguiu o seu destino, né? Foi para sua casa. E eu cheguei em casa e eu fiquei maravilhado da forma que Deus usava ela. E eu sempre que gasto meus dias para Jesus, eu sempre queria alguém que tinha o mesmo propósito, né? A mesma chamada. E ali eu fui orar, pedir direcionamento para Deus. Foi no momento que eu comecei a conversar com ela. A gente se conheceu, começamos a conversar. E não foi nada de uma hora para outra, né? Oramos, né? Botamos diante do Senhor. E dali começou uma conexão. E aí a gente começou a conversar, a falar de projetos. E certa feita, eu conversando com Jéssica, eu falei, Jéssica, eu acho que eu tô gostando de você. E ali a gente começou a conversar, e teve um tempo que a gente se afastou de novo, né? A gente se afastou, passamos um tempo sem conversar, continuamos orando, né? E de lá pra cá, Deus, ele, com sua bendita misericórdia, tem derramado graças sobre nossa vida, tem nos levantado no meio da nossa geração. Com esse tempo que nós estamos juntos, a gente tem visto pessoas, né, sendo tocadas pelo Espírito Santo, pessoas tendo nós como referências, pela forma de nós exercer um ministério, da forma que nós amamos Jesus, porque um relacionamento não é sobre status, não é sobre que estar com uma pessoa, mas relacionamento é sobre seguir os caminhos de Cristo, os mandamentos de Jesus e sendo companheiro, né, na obra, porque eu conheci Jéssica, ela tem um ministério formado, eu tenho um ministério formado, então tudo que nós queremos é ir além, pregar a palavra de Deus, que nossas vidas venham a ser exemplos para outras vidas. E diante disso tudo, a gente está sob olhares de pessoas que torcem para que nós venhamos dar certo e pessoas que estão olhando para ver até onde vai. Mas só que eu aprendi uma coisa. Eu aprendi que eu tenho uma frase que eu costumo dizer comigo que é sobre Jesus. Não é sobre o que as pessoas vê
perante o cenário, né? A gente olha os bastidores, no momento que nós estamos orando, no momento que nós estamos numa intimidade com Deus, pedindo para que Deus todos os dias Ele venha nos dar sabedoria para exercer o ministério, porque há uma responsabilidade dentro de nós. Não adianta o Newton ter a Jéssica Soares e a essência está longe. Então, todos os dias a gente conversa, a gente manda mensagem para o outro e fala: Jéssica, eu tenho orgulho, ou mesmo ela fala: eu tenho orgulho de fazer parte da geração que você faz. E hoje nós estamos aqui, né? Falando de Jesus juntos, a tendência do que Deus tem muitas coisas ainda sobre nossas vidas, né? Porque eu tenho certeza que aonde nós colocarmos as plantas dos nossos pés, a nossa geração, o nosso povo será abençoado, porque nós somos uma geração disposta a gastar os nossos dias para Jesus. Muito bom. Eu, aqui nos bastidores, acabei descobrindo que eu fiz parte dessa história aqui de alguma forma. De alguma forma eu meti minha cara aqui nesse negócio. Jéssica, conta aqui pra galera que a gente tava comentando nos bastidores sobre o vídeo e tal. Gente, por mais que a gente mora na mesma cidade, a gente não se conheceu. A gente se conheceu dia 17 de maio, né? Que foi esse dia dela. Que a mulher é boa data, né? Eu lembro dessa agenda. Só que eu já tinha visto ele num vídeo do Thiago. Aí eu vi ele fazendo, né, um jovem que canta, não sei o que, não sei o que. E a gente daqui desse meio, a gente, né, tem muitas amizades e tal. Só que ele era amigo dos meus amigos, né? E a gente não tinha ainda proximidade nenhuma. Quando eu vi o Thiago gravando o vídeo, eu fiquei lá compadecida, fiquei, meu Deus, que jovem humilde. O jeito que o Thiago falava, né? E a gente admira, né, quem faz o evangelho por amor, quem vai e tal. A gente sabe que não é fácil, ainda mais os jovens, né? E aí foi quando o Thiago então nos apresentou. A gente quer, né, tá? O Thiago aqui no nosso casamento, porque ele, né, tava lá. O Thiago que mostrou ele a primeira vez pra mim. E aí eu comecei a seguir, e eu curti todos os vídeos dele. Eu digo, meu Deus do céu, que mim não vai pensar. Mas porque eu admirei muito, né, a forma dele cantar, a forma dele se expressar, é muito natural. E estamos aqui agora voltando ao início de tudo. Eu não fazia ideia, eu fui descobrir agora, na verdade, que através daquele vídeo. Por isso, eu acredito que você que está aí do outro lado, você precisa descobrir o seu propósito, descobrir a tua missão, descobrir o que Deus quer para tua vida, porque se tu potencializar os teus dons e talentos em Deus, com certeza tu vai alcançar muitas pessoas. Um casal hoje tá junto e vão se casar, eu não sei que dia, mas um dia vão se casar. Esses são os planos de um cristão. E graças a Deus, cara, graças a Deus que de alguma forma eu pude alcançar ou fazer aí um casal se juntar, se conhecer. E eles são abençoados, têm pregado, eles têm anunciado o evangelho. E eu quero saber de ti, Jéssica, qual é a tua convicção do evangelho de Cristo e quando foi que esse evangelho de verdade assim, te alcançou para te levar a sair da tua caixinha, sair da tua bolha e começar a pregar a palavra para outras pessoas? Porque tu falou que em dado momento da tua vida com 17 anos, tu ali reconheceu Jesus e começou a viver Jesus, mas existe aquela experiência, aquele ápice de tudo, onde as escamas caem dos olhos, nós começamos de fato, cara, eu preciso anunciar a palavra. Quando foi que essa chama de pregar a palavra de Deus para outras pessoas nasceu e por que nasceu? Qual a convicção que você tem do evangelho? Tiago, por mais que eu não tenha nascido num berço evangélico, eu fui alojada de 2 mulheres que são mulheres de Deus. A minha irmã, que hoje é que cuida da minha vida inteira, da minha imagem principalmente, era uma mulher de Deus. E a minha mãe, eu vi a minha irmã sendo professora de EBD, e pregadora, né? Ali eu observava ela pregando e disse, meu Deus, eu quero pregar. Só que eu ia para EBD, eu aprendia com ela e tal. Mas eu acho que a minha maior experiência com Deus não foi na alegria, foi na dor, né? A minha mãe, ela sofreu um assassinato em 2022 e era para minha casa parar, era para minha casa retroceder e deixar Jesus. Só que eu lembro de Jó dizendo que ele não se move pelo que sente, se move pelo que sabe. Se Jó se movesse porque sentia, ali ele parava, já estava no último estágio dele. Mas ele vai levantar a voz e dizer para o inferno, né, que com certeza o Redentor dele ia se levantar e pela causa dele o Senhor ia agir. E o Senhor age por aquela causa. Então quando a gente está em Deus, né, as experiências que vão te fazer conhecer Deus não são as experiências onde todo mundo está contigo.
é onde tu tá sozinho. Ali tu encontra Deus, né? Jesus no deserto é tentado sozinho. Então, o evangelho chegou para mim de uma forma de que eu não era nada, Thiago. As pessoas que me olham hoje dizem assim, meu Deus, como tu mudou. 16 anos eu era para ter morrido na mão de um traficante, com um tiro na cara, como diziam, porque eu era terrível. Mas Deus me olhou, Deus me viu. Então, eu amo Jesus desde a primeira vez que ele disse que tinha um projeto na minha vida. E meu ministério começou desde o primeiro dia que eu entrei na igreja. Alguém me olhou e disse, tu tem um ministério de louvor, e eu nem cantava. Deus vai te fazer isso, e tudo que ele falou, ele foi fiel em tudo que ele falou, e tem sido até hoje. Então, se eu quero gastar a minha vida com ele e para ele. Amém. Ontem foi o dia da Reforma Protestante. Sim. E, pelo menos ao meu ver, eu lembro quando eu pregava nas igrejas, faz muito tempo não, mas uma das minhas maiores lutas era consolidar, trazer a consciência dos irmãos à pregação do evangelho. E até um dia desse eu estava no culto da minha igreja, escutando uma pessoa. Essa pessoa disse assim, eu não consegui ser missionária. Eu não consegui... Eu tinha um sonho de ser missionária e não consegui ser missionária. Mas, por outro lado... Ela contou a história de que ela estava salvando vidas no hospital, como médica. E quando ela falava, eu conseguia lembrar da convicção dos lugares onde eu passei, onde eu preguei, dos irmãos onde eu preguei e escutei. Os irmãos costumavam dizer o seguinte, um dia eu vou fazer missões, um dia eu vou para a África, um dia eu vou para tal lugar, sair do país. E a convicção que eu sempre tive foi que o Evangelho de Jesus Cristo, quando te salva, ele te traz para uma missão. Tu se torna alguém comissionado. Tu, a partir do momento que diz assim, Senhor, eu te confesso como o único suficiente Salvador. Quando tu obedece lá o que tem em Romanos 10:9, se com a tua boca confessares ao Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, tu serás salvo. Tu automaticamente, tu começa a viver também. Tu precisa viver, porque foi uma ordem, não foi um pedido, não foi um favor que Jesus falou em Marcos 16:15, que diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Portanto, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Isso aqui precisa ser algo latente na igreja, precisa fazer com que o cristão ele não espere alguém chegar e profetizar, tu precisa agora pregar o evangelho. Ou o pastor falar de cima do púlpito, agora vocês precisam pregar o evangelho. A ordem já foi dada desde muitos anos, milhares de anos atrás. Essa ordem já foi dada e muitos irmãos que obedeceram morreram, que foi o caso de Lutero. E outros irmãos que foram mortos, queimados, crucificados de cabeça para baixo, esfolados vivos, e tantas outras coisas aconteceram para que as escrituras hoje chegassem em nossas mãos e a gente pudesse entender o evangelho. Se tu entendeu a palavra de Deus é porque um dia alguém morreu para que ela chegasse aqui no Brasil. E só que esse entendimento dos irmãos hoje da igreja, e eu já jogo uma pergunta para vocês, o entendimento da igreja hoje continua o mesmo? Vocês encontram, por onde vocês passam, pessoas com esse entendimento de que missão é sair do meu país e ir para outro, ou missão só se faz na África e não onde está? Porque, segundo as escrituras, quando diz ide lá no grego, que quer dizer indo, trazendo o sentido de que enquanto você caminha, você está pregando o evangelho, levando a palavra. Ou seja, estamos aqui hoje, o que precisamos fazer? Pregar o evangelho. Vou na padaria, estou indo à padaria e irei também pregando o evangelho. Ou seja, por onde você passar, você vai anunciando o evangelho. E automaticamente você é um missionário, um comissionado de Cristo, alguém que foi enviado para levar as boas novas. Esse entendimento, ele está faltando na igreja. Existem pessoas que ainda não entenderam que são missionários, porque hoje a missão de Cristo virou um departamento. Então só prega a palavra quem está no ministério de evangelismo, ou no grupo de evangelismo, ou no departamento de missões. E o que me parece, eu não sei qual é o ver de vocês, mas é que a igreja precisa passar novamente por uma reforma, onde os irmãos que hoje vivem dentro de uma igreja, entre quatro paredes, em cima de um púlpito, achando que somente aquilo
é o momento de pregar o evangelho e não prega quando sai das quatro paredes, não vai para a praça, não vai para as escolas, não vai até as mulheres na internet, não alcança um todo, e sim está preso numa caixinha, dentro de uma caixa, e acha que Deus ele pode também estar dentro daquela caixa e ele só pode ser visto e só pode ser conhecido por aqueles que estão dentro daquela caixinha. Qual a visão de vocês hoje sobre a igreja de Jesus Cristo? A igreja que espera a Deus, a igreja que espera a volta de Cristo. Tiago, você falou uma coisa muito bem importante sobre missões, que nós sabemos que nós estamos vivendo um tempo de um povo que necessita muito, sedento, de ouvir a palavra de Deus. Eu costumo falar que missões, no momento que nós colocamos a planta dos nossos pés, da nossa porta de casa para fora, nós já estamos pronto, apto a fazer missões, levar a palavra de Deus. E eu tenho visto muito isso nas praças, onde a gente tem levado o projeto Impacto Jovens, ou nas escolas, que nós temos levado o projeto de Deus nas escolas, né? A gente tem visto umas pessoas sedentas, que precisa só de uma palavra de Jesus, de uma oração. As missões, muitas vezes a gente pensamos que é como o senhor falou, sobre África e outros países, mas o Maranhão é um povo sedento. Se nós vemos o interior do Maranhão, se nós vemos outros lugares daqui do Maranhão, pessoas necessitadas, né, de ouvir falar de Jesus. Enquanto nós estivermos dispostos a levar o evangelho àqueles que estão necessitados, eu costumo dizer que aonde eu coloco as plantas dos meus pés, eu gosto muito de falar de Jesus. Até na escola que eu trabalho, eu sento com a juventude, eu converso, eu oro, falo de Jesus, e eles ficam assim impressionados porque estão sedentos, um povo sedento. E as igrejas precisam despertar isso, né? Precisa despertar que a nossa geração está uma geração fragilizada. O nosso povo está um povo desacreditado, né, de tudo que tem vivido nos últimos tempos. Eu sinto saudade, Thiago, de quando eu era criança, eu era da Assembleia de Deus, assim, eu visitava a Assembleia de Deus, eu via o ciclo de oração jovens, eu via o ciclo de oração, 2 horas, 3 horas de relógio de oração, chorando, falando com Jesus. Hoje, se nós orarmos meia hora, já olhamos para os joelhos, dizendo que o joelho está doendo. Mas é tempo, cara, de nós gastarmos mesmo a nossa vida, é tempo de nós voltarmos aquele tempo de oração, é tempo de nós ter aquele grau de intimidade com Deus, né, daquela época que nós tínhamos lá atrás, né? Porque isso foi uma essência que Jesus ele nos deixou, né? No momento que Jesus ele vai nos afirmar para essa palavra, vai para o teu quarto, fecha a porta, fala coisa de secreto. É porque Jesus ele tem algo ainda a fazer sobre nossas vidas. Nós estamos vivendo tempos finais, nós estamos vivendo que a qualquer momento Jesus vem buscar a sua igreja. Então é tempo de nós falarmos da volta de Jesus, é tempo de nós falarmos do arrebatamento, é tempo de nós falar sobre santidade, é tempo de nós falar sobre andar segundo as vontades de Deus. Não dá mais, Thiago, para nós andar de qualquer jeito, de qualquer maneira, ainda que muitos vão desacreditar do projeto que Deus tem sobre a minha e a sua vida, ainda que muitos vão olhar para você e vai pensar aonde é que tu vai parar no meio do caminho, mas Deus sempre vai nos dar um direcionamento para irmos adiante e sempre andar pela porta estreita, que é o caminho da salvação, Thiago. Bom, Jéssica. No livro de João, ele fala que ele é a videira, né? O próprio Jesus, eu sou a videira, todo aquele que está ligado em mim, ele dará frutos. E interessante que ele fala assim, sem mim vocês nada podem fazer. Há uma ordenança e há uma dependência, né? Vai ter pessoas que, eu vejo pessoas que estão há 20 anos, eu ministro lugares, Assembleia de Deus afim, graças a Deus, tem muitas portas abertas. E principalmente alguém que já está há 20 anos, que diz assim, Jéssica, como é que eu faço para fazer o que tu faz? Como é que eu estou há 20 anos aqui? Eu não sei. A pessoa diz, eu não sei o que Deus tem comigo. Eu não entendo como é que você está há 20 anos ali, ouvindo palavras, pessoas pregando, porque você está esperando ter um cargo. E ministério não é cargo. Ministério é você botar a cara e todas as pessoas querem ir para a África e às vezes teu vizinho está precisando de 1 quilo de arroz ou dividir, porque a igreja de Atos ela era essa. Se tu tinha, eu tinha. Se eu tinha, tu tinha. Sim. Então todos viviam naquilo. Então a maior missão
da igreja hoje em dia é alimentar, porque evangelho é um mendigo que encontrou o pão e foi dizer para outro mendigo onde esse pão está. Já usei essa frase. E a gente às vezes tem essa mania de não querer, né? Eu só vou na casa de fulano, eu só vou fazer isso se eu sentir de Deus. Eu sempre digo, dizem que as meninas que vão assistir isso, o pessoal que me conhece, a Jéssica é um pouco dura, não, porque eu digo que não adianta você querer passar a mão na cabeça das pessoas. O evangelho, ele é duro, né? Ele vai dizer, Pedro vai dizer, Senhor, duras são as tuas palavras. O evangelho é duro. Então você não vai esperar alguém, às vezes a gente está com dinheiro e alguém está precisando, e a gente diz, não, eu vou orar para Deus mandar. E a gente é aquilo que a pessoa está precisando. Ou então, Deus te abençoe. Deus te abençoe. E hoje em dia, missão mesmo é tu ir pra rua. Como os meninos estiveram na escola, com Deus na escola, com o Impacto, eu fiquei impressionada essa semana, porque são jovens, adolescentes, que ali a ansiedade está querendo dominar, a depressão está querendo dominar. Quantas pessoas daqueles jovens estão ali na escola, é onde eles vão comer uma única vez, onde na escola eles podem estar com os amigos, porque quando chega em casa, dentro de casa o ambiente é tomado por demônios. E talvez quando Deus nas escolas, o Impacto entra na escola, através daquele jovem, famílias vão ser restauradas. Isso é missão. Não espere ninguém te mandar, porque você já tem a palavra. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. A toda. Não é para você escolher que você vai pregar, é a toda criatura. Amém. O evangelho, ele de fato, isso que tu tá falando, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Ou seja, é um chamado para a morte, é um chamado para uma vida de sacrifício. Existe um evangelho que a gente escuta na internet que é muito fácil, que é aquele evangelho de bonância, aquele evangelho que só terá bonância, a partir de agora só vitória, como aquela música de, eu acho que é Damares, agora é só vitória, agora é só vitória, só vitória. Eu queria. Que pra mim é o... ia falar besteira aqui, mas é o pior que tem ali da música cristã, da teologia que não é bíblica, que a gente... Porque se tu for nas escrituras, tu vai ver que não é só vitória. Somos vitoriosos, mas porque Jesus já venceu. Não porque nós merecemos alguma coisa ou porque somos suficientes para alguma coisa. E somos sim pobres que encontraram onde encontrar um pão, necessitados, sedentos, que encontraram o pão e agora oferecemos para outras pessoas. Somos alimentados por Cristo e dependemos dele totalmente. E isso faz muita diferença. O evangelho fácil e um evangelho onde a porta é muito larga, infelizmente não nos guiará para o céu, não nos guiará para Deus, não nos guiará para viver eternamente ao lado de Cristo. E eu estou aqui com 2 jovens. Eu também sou jovem, eu não vou dizer minha idade. 99. Como é que é? Até 99 a gente é Tá, eu jovem. achei que ela tinha falado, tu tem 39. Não. Eu também tenho 32 anos de idade. Vou completar 33 agora, dia 27 de novembro. Tô meio surrado, tô... É de Cristo, é de Cristo. Vai ser assim um velho do lado de 2 jovenzinhos. Mas eu tô do lado de 2 jovens que têm vivido a Cristo. Eu também já vivi muitas experiências, já viajei o mundo, já saí do Brasil, já morei em tribo indígena, já morei em outro país pregando a palavra. E o que eu entendi foi que o evangelho é só um. Não existe 2 evangelhos, não existe 2 palavras. O mesmo evangelho que nós pregamos aqui no Maranhão, lá no Suriname, por exemplo, ou na capital, ou dentro da floresta, para aquele povo que só fala Saranatongo, lá dentro do mato, é o mesmo evangelho, só que com uma língua diferente. Ou no sul do Pará, na tribo Paracanã, onde eles falam Paracanã, o evangelho é o mesmo, e o nosso trabalho lá era trazer o evangelho na língua deles. Tentar traduzir a palavra para a língua deles, as músicas para a língua deles. E aqui no Maranhão também não mudou. A gente continua pregando o mesmo evangelho, a mesma palavra. E eu quero saber de você, Newton, qual o evangelho, cara, que tu tem anunciado? Qual palavra que tu tem levado para os outros jovens? Porque isso precisa ser debatido. Não é qualquer palavra, não é qualquer evangelho, não é eu simplesmente abrir minha boca e falar aquilo que vem de mim mesmo.
Mas o que que tu tem pregado, anunciado por onde tu passa? Tiago, eu tenho falado sobre o Evangelho de Cristo para essa juventude, né? É que Deus ele tem ainda um propósito a ser gerado sobre a juventude, por intermédio do arrependimento, né? Pelas renúncias, por saber que Deus ele muda a história. E esses tempos eu fui um pouco criticado, né? Pela forma de eu pregar a palavra de Deus. Só que eu entendi que quando Deus ele fala, ele se responsabiliza sobre nossas vidas, né? Porque assim, Thiago, eu falo muito sobre o propósito de Deus, eu prego muito sobre propósito, porque eu vivo isso, eu prego aquilo que eu vivo. Eu prego muito sobre propósito, eu prego muito sobre chamada, eu prego muito sobre viver as promessas de Deus. Porque primeiro, para nós vivermos a promessa de Deus sobre nossas vidas, nós temos que conhecer o propósito que Deus tem sobre nossas vidas. Dentro das escolas, onde a gente vai, onde Deus tem me levado, eu falo muito sobre cura, eu prego muito sobre transformação, porque eu vivi isso, eu vivi a cura dentro da minha casa, né? Ver minha mãe sendo curada do câncer, né? No momento que eu estava mais desacreditado, mas Deus foi lá e curou por intermédio das minhas orações. Então a gente tem que pregar aquilo que Deus ele nos direciona a pregar. Um prega sobre propósito, outros pregam sobre arrependimento, outros pregam... Tudo isso a gente tem que pregar, mas a gente tem que levar aquilo que o Espírito Santo nos conduz a levar. Antigamente eu não pregava sobre família, Thiago, porque eu não era digno de pregar sobre família, porque eu pregar sobre família e ver minha casa uma confusão, entendeu? Eu pregar sobre família e ver minha família desestruturada. Hoje eu tenho a honra de pregar sobre família, de falar que Deus transforma, de falar que Deus muda, porque eu vi a minha casa, e eu estou vendo a minha casa sendo transformada, né? E aos poucos a minha família estão voltando para os caminhos do Senhor, e aos poucos Deus ele tem cumprido. Cada vez que eu tenho pregado sobre família, sobre propósito, e eu estou vivendo os propósitos de Deus, então eu levo para a juventude, para as igrejas, sobre os propósitos de Deus, porque a gente tem que profetizar no meio da nossa geração, porque muitas das vezes a nossa geração, como eu acabei de falar, está uma geração fragilizada, uma geração que está prestes a desistir, que não acredito mais em andar perante os caminhos do Senhor, porque eu vejo muito chegarem para mim e falar assim: missionário Newton, eu não vou voltar para a igreja porque Deus não vai mais me perdoar, eu não vou voltar mais para a igreja porque eu já pequei muito, eu já entristeci muito o Espírito Santo. Mas Deus, ele é misericordioso para perdoar os vossos pecados. E é por isso que eu prego muito sobre o propósito de Deus sobre nossas vidas. Amém. Jéssica, o que uma jovem cristã precisa fazer para viver uma vida com Deus e viver o seu propósito, o seu chamado? A palavra principal é renúncia, né? Sempre que eu me pego no meu direct, eu ouço muitas meninas dizer assim: eu quero ser usada como tu é usada, Jéssica, eu quero ter um ministério igual o teu. E eu digo: mas tu quer passar o que eu passei? Porque hoje em dia eu não tenho as amizades que todo mundo tem, eu sei quem são os meus amigos. O Senhor, ele vai arrancando. Eu digo que a minha irmã, ela é a bússola, o meu norte. Às vezes eu cheguei em casa, ela disse: Senhor, disse que vai limpar tuas amizades. E tipo, acontece do Senhor tirar muita gente do meu lado. E para onde a gente está caminhando, para onde eu estou caminhando, porque eles se deslumbram, o que eles veem na internet. 5 minutos de vídeo não é o que a gente, não é ministério. Aquele dia que deu certo a agenda, que pegou fogo e tal, aquilo não é só aquilo. Tem dia que não vira, tem dia que não acontece, tem dia que Deus decide não operar, ficar sentadinho lá. E você vai ter que entender que ministério é isso. Mas é uma vida de renúncia, é renunciar às suas vontades. Eu vejo que hoje o desespero dos jovens hoje é muito por casar. Casar por casar. Eu digo que quem casa por ministério separa por revelação. Por quê? Porque você vai ver que a pessoa não é nada do que você conheceu, do que você viu. Então, temos uma geração de meninas fragilizadas. Ele já é no projeto de jovens. Eu já sou com senhoras, meninas e senhoras, porque eu amo o projeto de mulheres, eu amo ciclo de oração, é o meu culto favorito, mas tem meninas que estão quebradas. Eu recebi ontem mesmo casamento assim, tipo: Jéssica, eu errei, eu casei com uma pessoa que está destruindo o meu ministério. E aí, como é que eu vou conversar com essas meninas? E como eu falava sobre renúncia, é o principal para uma jovem hoje em dia, principalmente renunciar à carne, renunciar relacionamento. E eu acredito, eu sempre digo às jovens, quando eu falo de Ruth, aquilo que é nosso a gente não corre atrás, né? Deus coloca no nosso caminho, né? Coloca na nossa frente, é isso. Maravilha. Meus queridos, meus amigos, meus queridos irmãos que estão aqui nos acompanhando, nós de fato, e com muita verdade no coração, queremos que você assista esse vídeo até o final. No finalzinho aí vou pedir para Newton, Souza e Jéssica
cantarem uma canção. Newton disse que vai se declarar, mas só vai ver essa declaração aí quem ficar até o final. Quem não ficar até o final não vai conseguir assistir a declaração de Newton. Ele fez uma música pra Jéssica. Cara, que música. Uma música bonita pra caramba. Fica até o final, mas antes de chegar até o fim, eu quero te pedir para deixar o teu like, começar a seguir o nosso canal e também começar a seguir as nossas redes sociais. Eu vou colocar aqui embaixo, ó, a rede social de cada um que está aqui, para que você siga, nos acompanhe lá, acompanhe nosso trabalho. Nós estamos em constante construção e também trazendo um conteúdo de valor, um conteúdo que possa te enriquecer de alguma forma. Já dei uma olhada lá no Instagram de Jéssica, Newton também já acompanha há muito tempo. São dois que produzem coisas de valor, de qualidade para você que está aí do outro lado, ser abençoado, crescer também na fé. E você precisa de pessoas assim, tá acompanhado de pessoas assim para que você continue crescendo na fé também. Se tu puder contribuir também conosco, comenta aqui embaixo, bota teu testemunho, bota tua história. Quem sabe você vai estar aqui sentado também para eu te escutar, conhecer tua história. Tu tá abençoando minha vida de alguma forma e abençoando a vida de outras pessoas que vão estar escutando, te ouvindo, aquilo que tu tem no teu coração para dividir. E esse é o nosso interesse aqui, é fazer com que o nome do Senhor seja exaltado, outras pessoas o conheçam, outras pessoas também se inspirem através da história dessas pessoas que sentam aqui. E hoje foi a vez da Jéssica e do Newton para sentarem aqui e dividir com a gente a história deles. Isso para mim é um ato muito nobre. Quando você tem a coragem de vir na frente de uma câmera, para uma plataforma como o YouTube, se expor dessa forma, falando da sua história, aquilo que você acredita, isso é muito nobre. E quem sabe você é o próximo que vai estar sentado aqui. Mande esse vídeo para alguém que gosta desse tipo de conteúdo, está precisando ouvir essas palavras. Manda para essa pessoa, compartilha. Nós queremos continuar nosso bate-papo aqui. Newton, eu quero saber de ti, cara, o que mais te agrada, o que mais te agradou, o que acendeu o teu coração, fez bater mais forte em Jéssica, quando você a viu a primeira vez, o que mais chamou a atenção na vida dela? Primeiramente, Tiago, o que me chamou a atenção é a marca de Cristo, a essência, né? O que me chamou, algo que acendeu sobre meu coração, foi da maneira de ela levar o evangelho de Cristo, da maneira, da essência que ela carrega, né? E eu falei, Jesus, eu me identifico ali na forma que ela ministra, me identifico na forma que ela fala de Jesus, né? É como eu costumo dizer, ela tem um bastidores do que ela passou lá atrás, eu tenho bastidores do que eu vivi lá atrás. E dali eu vi a Deus unindo um propósito. E cara, eu posso dizer que eu tinha uma convicção do que Deus tinha sobre minha vida, né? Sobre nossas vidas. E de lá pra cá, é algo que começou a cada dia a se acender. E a gente, quando ministrou a primeira vez junto, eu falei, pronto, aqui está o início de um propósito. A conexão, né? O Espírito Santo, da maneira que nos faz. A gente adora pulando, a gente adora correndo, a gente é crente menino, né? Crente que não tem vergonha de adorar a Deus, né? E que exalta a Deus com alegria, né? E então, isso tudo fez eu entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E Deus, ele não une pessoas, Deus une propósito. E tem muitas coisas que nós temos vivido, e tem muitas coisas que nós estamos vivendo, e em meio da certeza de muitas pessoas, né, Tiago, que a gente tem visto, que tem tentado nos paralisar, mas Deus sempre tem nos dado graças para continuar, e Deus sempre fala conosco para que o nosso amor, a nossa união, os nossos propósitos não venha ser para agradar o homem, mas sim para agradar o reino, né? Porque Jesus, ele operava milagres, Jesus, ele passava por toda a Cafarnaum, mas nem todo mundo que seguia Jesus tinha um propósito, né, de ser curado, estava ali para observar o que Jesus ia fazer. Então a nossa tendência é levar o evangelho de Cristo, e eu posso dizer que eu sou apaixonado por essa menina, né, missionária, futura pastora da minha casa. Jéssica, o que mais te chamou a atenção na vida de Newton? Além dessa espontaneidade que ele tem, desse amor por Deus, que mais te chamou a atenção quando conheceu ele? O que me fez mesmo entender que era de Deus para minha vida foi a mãe dele, a forma que ela fala dele. Então a nossa casa ela é uma referência de quem nós somos. A nossa casa nos admira porque em casa a gente é aquilo que a gente é dentro da rua. E ela fala assim, ele é a calmaria da casa, e não sei o que, eu admiro meu filho. Então ali foi onde eu vi mesmo que ele era um homem, porque
eu sempre digo que a gente observa como o rapaz trata a mãe, então é como ele realmente vai te tratar. E aconteceu algo muito interessante, porque a namorada do Davi, a Ariane, ela é minha melhor amiga. E aconteceu algo assim incrível. Ela me envia pregar, mas não era minha amiga. Rapidão. E ela conhecia. Davi tá ali atrás da Davi câmera. tá aqui. Sorrisão daqui até aqui quando falou da Ariane. Ariane. Apaixonada. E ela era amiga dele porque ele é o melhor amigo dele. E eu costumo dizer que ele é meu namorado e ele é o namorado dele. Porque eles são muitos amigos. O que ela fez? Ela deu um print na minha foto. Ela não era minha amiga. Só me via pregar na igreja dela. Eu amo a pastora dela. Ela deu um print e mandou pra ele. E ela disse assim: essa menina combina muito com o Nilton. Meu Sem Deus. nunca a gente ter nem pensado em se ver. Eu digo que aquilo ali foi profético, né? Meu Deus. E ela foi o canal pra isso. Ela ficava na minha cabeça 24 horas. Nilton. Ô, odiava ele, eu me apaixonava por ele. Nilton. E aí a primeira vez que eu vi ele ministrando, de verdade, a gente tava orando. Porque a gente começou a orar em agosto, e a gente orou até o final de setembro, até o dia 28 de setembro, onde ele pedia namoro. E aí a gente começou a namorar agora, porque muita gente não sabe, tava tudo mesmo só nos bastidores. E aí eu vi ele ministrando pela primeira vez e eu fiquei... Porque as pessoas dizem assim, Jéssica Soares, você não conhece Nilton. Eu cheguei em casa e disse pra todo mundo, eu nunca vi, eu fiquei impressionada da forma que ele ministrava. E ele não para, então é muito difícil tirar uma foto minha parada, assim como é quase impossível tirar uma foto dele parada. A gente ministra tomando todo lugar, então... E a maior testificação era das pessoas. Meu Deus, vocês combinam demais. Meu Deus, tinha que ser. E foi, graças a Deus. E da mesma forma que eu falo, eu sou muito apaixonada por ele, pelo que ele é em Deus. Eu acho que foi isso que fez eu me apaixonar por ele, né? Porque eu não queria uma pessoa que não tivesse esse compromisso com Deus. Porque quando tem compromisso com Deus, tem compromisso com a família, com a casa. E é isso que a gente quer. Mostrar para essa geração que sim, ainda há casamento de verdade em Deus, ainda há relacionamento de verdade em Deus. E você ainda pode ser marido de uma mulher só, uma esposa dedicada em casa, ser uma bênção como Débora. Débora era profetisa, juíza e mulher de Lapidode. Então dá pra você, nesse meio desse caos, ser isso. Ser alguém fora, em casa, e refletir o Senhor. E ele reflete o Senhor demais. Muito bom. E qual é o teu sonho como esposa, futura esposa e também ministério? Vocês dois juntos aí, casados, vamos imaginar assim, constituindo uma família. Qual o maior sonho da Jéssica? Meu maior, tudo que nós fizermos vai ser para a glória de Deus. Não vai naquela coisa da emoção de, porque eu vou casar. Sempre digo esse negócio de ser feliz para sempre. O que nos faz feliz? Fazer a obra de Deus. E que a gente case e entende que isso aqui é uma extensão do que Deus tem para nossa vida, né? A gente não vai... Eu tenho um ritmo muito grande, ele tem um ritmo muito grande, né? Então ele já, entrando no meu ritmo, tem semanas que é todo dia, eu me de segunda a domingo, direto. Porque quando eu aceitei Jesus, eu disse que eu queria gastar minha vida aos pés do Senhor. E eu vejo que ele também quer isso. Então, nosso casamento vem para fazer com que esse ministério vá para fora, outros jovens queiram a mesma coisa, a entender isso, dá sim para poder... como é que eu vou falar? Alinhar a vida, o casamento. E vai acontecer para a glória de Deus. A gente sabe que está tudo sendo mesmo. Eu digo que a maior testificação, para mim, a maior testificação de que ele era de Deus para minha vida foi minha irmã. A minha irmã, ela começou a planejar meu casamento sem a gente nem falar que já ia casar. Ela começou a dizer vestido, isso, porque... E ali na boca dela eu via as afirmações de que era Deus. Então, nosso casamento vem para a glória de Deus, para que outros jovens, né, vejam em Deus que casar não é só casar para namorar, é casar para que expanda esse nome do Senhor em toda a terra, E agora, as meninas que estão esperando aí encontrar o príncipe encantado... Existe, meninas. O que tu tem para deixar para elas de conselho? Quando a gente começou a namorar, as meninas reavivadas solteiras, elas diziam, faz uma live de solteiras, profetiza sobre as nossas vidas. O nome é Reavivadas Solteiras? Não, Reavivadas. Reavivadas, tá. Mas tem muita solteira lá. E teve muito casamento depois disso, a gente faz proposta. Legal. E são do Pará, Codó, várias meninas de vários lugares. Maranhão todo e fora. Todo e fora. É a minha história favorita da Bíblia. Eu sei que muita gente ama Esther, mas eu amo Ruth. Porque Ruth era casada com Malom e Malom morre. O significado de Malom é doenças e fraquezas. Quando Ruth encontra com Boaz, o significado do nome de Boaz é força e rigidez. Boaz vem para resgatar alguém que está ferida, que está sozinha, porque ela estava com Noemi, mas não tinha, né, nada para elas comerem. Boaz aparece ali. Como é que um cara que é rei, que domina todo um reino, assim, um território, ele olha ela da janela e ele se apaixona por ela. Conhecendo a história dela, com a bagagem que ela vem, sem dinheiro, sem nada, ele decide ser o remidor dela.
Então, sim, você vai ter alguém que vai te ver com todos os traumas e feridas, como ele me encontrou. Porque eu vim, assim, de traumas, de muitas feridas, com uma bagagem muito grande, até porque eu sou 7 anos mais velha que ele. E aí, eu cheguei e ele me aceitou. Eu sempre digo, ele me aceitou. E não pela Jéssica do ministério, porque ele me viu como a Jéssica que eu sou, né? Me conheceu como a Jéssica que eu sou. E sim, você vai encontrar alguém. Tem um Boaz aí te espera, né? Um lugar. E a Bíblia diz que Ruth, além de casar com Boaz, ela gera. E esse gerar não é só gerar de engravidar, é um gerar de coisas novas, né? Ela vai ser mãe de Obed, Obed de Jessé, Davi e Davi. E Jesus é chamado de raiz de Davi, Apocalipse. Então, tem coisa boa para quem espera em Deus. E não é Ruth que procura Boaz, é o Senhor que marca o encontro. Interessante que Boaz, ele, se a gente fosse ver ali dentro da teologia, ele se torna um tipo de Cristo. Que ele vem para remir. E é o que Cristo faz com a gente. Nos encontra quebrados, despedaçados, sem alimento algum, passando fome, sem dinheiro no bolso. E jogados ao chão, abandonados. Ele chega, faz a remissão dos nossos pecados, perdoa os nossos pecados e nos dá uma nova vida. Newton, tem um monte de rapaz aí também nos assistindo, além de Davi, que tá atrás ali das câmeras. Mas rapazes solteiros, os caras aí estão tudo maluco aí pra encontrar uma varoa de Deus. Eu quero que tu dê um conselho para esses caras que estão esperando em Deus, estão querendo... Na verdade, tem alguns até apressadinhos, que estão aí se arriscando em alguns relacionamentos. Mas, cara, o que tu fez? Qual foi os passos que tu seguiu? Como tu fez para o que tu viu na Jéssica que te chamou a atenção ao ponto de tu falar assim, cara, é essa aqui. E como foi que tu fez para escolher Jéssica, para viver contigo? Porque vocês se escolheram um ao outro para viver a vida toda um lado do outro. Pelo menos é dessa forma que funciona. Mas o que foi, cara? Qual foram os passos que tu seguiu? Qual o conselho que tu deixa para essa galerinha solteira aí? Primeiramente, Thiago, eu costumo dizer que é sobre a espera, né? Sobre orar, confiar, entender que Deus tem um propósito sobre nossas vidas. O conselho que eu deixo é, primeiramente, você buscar, orar e pedir direcionamento para Deus sobre os relacionamentos. Muito tempo eu já me frustrei muito, Thiago, né? De querer da minha maneira, do meu jeito. Mas Deus, ele sempre vai colocar alguém no nosso caminho que tem o mesmo propósito. E quando você encontrar alguém, você vai se sentir em paz, você vai ver, não, eu estou me sentindo em paz, eu estou bem, ali eu vejo que é um propósito de Deus. Mas o conselho que eu deixo é, ore, não deixe de orar, não deixe de apresentar a Deus, que o momento certo Deus vai abençoar com um relacionamento saudável, um relacionamento diante do altar, um relacionamento de propósito. Porque no momento que nós estamos apressados para querer da nossa maneira, já querer impulsionar aquilo que Deus não quer para conosco, você vai se frustrar no meio do caminho. Mas quando for de Deus, você vai sentir a paz e vai sentir, nossa, aquilo ali eu tenho certeza que é de Deus sobre a minha vida. Assim como eu orei com Jéssica, a gente começou a conversar e sentiu uma paz no nosso interior. Então ali a gente foi entender, não, aqui nós estamos nos conversando, nós estamos nos sentindo bem, então eu tenho certeza que Deus tem um propósito. Nós oramos, entramos em um propósito e hoje nós estamos aqui, né, nesse podcast falando de Jesus e falando sobre os propósitos que Deus tem para gerar sobre a sua vida. Muito bom. Quero convidá-los a cantar uma canção aí, um hino que, na verdade, antes da música aí de Apaixonado que Newton fez para Jéssica, quero que vocês escolham uma canção que vocês já cantam juntos, cantou em alguma vez, alguma situação, algum momento que marcou a vida de vocês. Qual foi a primeira música que vocês ministraram juntos? João 20, cara, essa ali, olha, é tão de Deus que a gente não se conhecia ainda, né? E era a música que eu ministrava quase todo o culto. E eu conheci Jéssica também ministrando esse louvor, né? João 20, que vai falar ali sobre... né, Jesus vai estar no terceiro dia, né? Que Jesus não estava mais morto, ele estava vivo, né? E ali é uma música que fala muito comigo também. Que fala assim, ó. Abri minha Bíblia em João 20 e me deparei com Maria Madalena chorando no túmulo do rei. Ela levanta sua cabeça, enxugando suas lágrimas, seus olhos ela abriu. Aonde está o corpo do mestre? 2 anjos Maria viu, e
perguntaram por que chora. Maria respondeu que ele estava o corpo de meu Jesus, só que o corpo dele desapareceu. Então Maria anda para trás, creio eu que já disposta a ir embora. Mas quando o mestre aparece, ele pergunta: Maria, por que chorais? Maria, por que me busca? Maria, faça-me o favor, não me procure entre os mortos, porque vivo eu estou. Vai lá e diga aos meus irmãos que comecem a sorrir. Fala que não acabou, diz a eles que a morte eu venci. Então Maria, sem perder tempo, foi em direção aos discípulos. Ela correu e disse: deixa eu contar aqui o que aconteceu. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Oh morte, onde está? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre. Exaltado és, para sempre adorado és, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Então essa a gente ministrou, a gente ainda ministramos junto. E fala muito comigo, porque ela cantava esse louvor e eu cantava também nos bastidores. E aí hoje nós cantamos junto, né? Muito bom. Vê uma outra aí, pra gente já encerrar, e depois tu vai, no final, ele vai cantar a composição dele. Ficou muito lindo, viu? A voz de vocês dois juntos. Sei. Está preparada aqui. Esse tá no teu tom. Começa começo. Vai, tchau, pai. Pode ir. Já? Eu vou te alcanço. Vai. Já vai começar. Tudo está preto, não há outro como tu, Não há outro como Jesus. É sobre Jesus, como a gente costuma dizer. Amém. Amém. Newton, canta aí, cara. Canta a tua composição. Uau. Mostra aí pra Glória a gente. Deus. Quero escutar aí. Tiago, eu gravei essa música, foi no meu quarto, né? E fala muito comigo também. Eu falei, não, vou fazer uma música, e eu creio que Deus vai falar comigo. Eu falei pra Jéssica, eu mandei pra ela aqui assim, ó. Você vai viver algo novo em sua vida, eu sei. Aí eu falei, Deus, ela é especial, seu momento não importa não, seu sorriso impressiona então. Nós vamos viver o sobrenatural, e eu sei das vezes que no quarto que a gente orou, não paramos de acreditar. A nossa história nas tuas mãos está, pode fazer, eu sei que tudo vai, sei como o Senhor quer. A nossa vida nas tuas mãos, Deus está. O propósito é oração, o propósito é te buscar. A nossa vida nas tuas mãos está. Deus passado que se encontrou para uma história a gente contar. O Senhor está na direção, só não paramos de acreditar. A nossa vida, Deus, nas tuas mãos está. Eu sei que vai chegar
Nossa vida pode acompanhar, nossa casa pode morar. Aí eu falei pra Deus assim: Deus, a nossa casa pode morar, a nossa casa pode habitar, pode fazer morada aqui dentro de nós. É sobre Jesus. Tem música? Rapaz tá se derretendo ali atrás. Cara, tenho amigos que torcem por você, viu? Eita. Eu amo vocês. E aqui nós vamos encerrar o nosso podcast com um abraço muito grande aqui dos meus amigos. E para encerrar, eu quero que Newton deixe as considerações finais. Vai lá. Bom, primeiramente, render graças a Deus por você estar nos assistindo até agora, né? Que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família, e que por um momento as histórias que aqui foi falado, né, sobre Jesus, que você possa ser transformado também, né? Porque Deus, ele nos transforma de uma maneira extraordinária. Também agradecer o Thiago Launé, né? Sem dúvida, um dos caras que eu tenho uma admiração muito grande, um dos comunicadores extraordinários, a qual eu tenho aprendido muito também por intermédio dos seus vídeos, por onde ele tem chegado, né, falando um pouquinho das histórias, né, que eu costumo dizer que nosso Maranhão tem muitas pessoas talentosas que precisam de uma oportunidade. Então você está no caminho certo, né? Você está aqui o Thiago Launé acompanhando cada história que aqui é gerado sobre esse programa, sobre esse podcast, né, sobre os vídeos no Instagram, né? Então, que Deus vos abençoe. Só tenho que agradecer do fundo do meu coração, Thiago. Amém. Valeu, cara. Considerações finais. Quero agradecer, né, o espaço que o Thiago abriu aqui pra gente. Quero louvar a Deus pela tua vida, profetizar que grandes coisas você ainda vai fazer, né? Que isso aqui não é pequeno perto do que Deus tem pra ti. E Deus é o centro de tudo. Eu quero louvar a Deus pela vida do meu pastor Luan Ramos, a minha irmã Gisele, as meninas da Revadas que estão lá enfurecidas, querendo saber o que está acontecendo, que elas querem assistir isso aqui. Louvar a Deus por vida delas, o Nilton e a Ariane e o Davi, que são essas pessoas que têm me cercado nos últimos dias, né? Acreditado no meu ministério. Nossa chamada, eu creio que esse vídeo vai chegar, vai alcançar muitos jovens, e daqui, do Deus das Escolas, do Reavivadas, do Impacto, outros projetos vão nascer, e tudo para a glória de Deus. Amém. E por aqui nós nos despedimos. E eu te peço mais uma vez, cara, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra, escutar isso aqui. Prepara aí teu caderninho, anota, você que é jovem, anota, porque aqui foram muitos insights maravilhosos que eu sei que vai te abençoar muito. Tchau, tchau, até a próxima e te espero em breve aqui mesmo nesse canal.